Namastê, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí de volta ao nosso cantinho de sabedoria aqui no YouTube, né? É uma alegria para mim ter vocês aqui comigo nessa nossa jornada aí de desvendar um mapa da mente, né, à luz dos Yoga Sutras de Patanjali, né? Então, nós falamos nos 2 primeiros vídeos sobre os níveis da mente e as qualidades da mente. Se você não assistiu esses vídeos ainda, eu estou deixando aí no card e na descrição do vídeo o link, né, para que vocês possam pegar aí o fio da meada, né? Nós estamos interpretando o 2º verso do capítulo 1, apenas o 2º, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? Que é a forma como Patanjali define o yoga, né? Sendo ele a capacidade, né, de gerenciar, da gente gerenciar ou da gente neutralizar, ter um comando, um domínio, né, sobre Chitta, a mente, né? E hoje a gente vai falar sobre essa palavra Vritti, né, que está aí nesse verso, tá? Compreender a mente é fundamental para que haja Nirodha. Então, vem comigo. Então, antes de eu falar para vocês o que são esses Vrittis, né, eu quero trazer o 3º sutra desse capítulo 1, né? A gente vai passo a passo aí navegando os Yoga Sutras para justificar essa definição de yoga, né? Por que yoga é isso? E se faz tão necessário, né, essa neutralidade dos movimentos da mente. Vrittis são os movimentos na mente, né? No 3º sutra, ele diz assim: Tadar drashtuhu swarupe vashtanam, né? Que significa, então há a permanência na natureza do sujeito. Ou seja, quando existe esse comando sobre a mente, há uma estabilização, a gente se vê ou se aproxima do nosso eu verdadeiro, né? Que é livre de limitação, livre de forma, do espaço, do tempo, né? Aquilo que a gente é fundamentalmente. Então, esse verso, ele é importante porque ele justifica o yoga, né? Yoga existe para essa permanência na nossa verdadeira natureza, tá? E por isso, agora a gente pode falar dos Vrittis, né? Para a gente poder compreender como que a nossa mente funciona. Então a gente pode pensar na mente como um lago, né? Se o lago está muito agitado, cheio de ondas, você não consegue ver o fundo, certo? Então os Vrittis são essas ondas, esses movimentos, essas modificações que acontecem na nossa mente o tempo todo. Eu vou falar para vocês aqui a partir de agora, do Sutra 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente vai chegar até o 11º Sutra, tá? E no Sutra 5, né, ele diz que essas modificações da mente são de 5 tipos, tá? E elas são causadoras de sofrimento, elas podem ser dolorosas, causadoras de sofrimento, e não causadoras de sofrimento, não dolorosas, mas todas nos tiram da nossa essência, do nosso eu verdadeiro. Aí, no Sutra 6, Patanjali lista esses 5 tipos principais de Vrittis, tá? É como se ele estivesse nos dando aí um catálogo dos nossos pensamentos. Então, vamos a eles a partir de agora. No 7º Sutra, ele fala desse primeiro Vritti, chama-se Pramana. Pramana é o conhecimento correto. Parece bom, né? E é. Patanjali diz que a gente adquire conhecimento correto das coisas de 3 formas, pessoal. Pela percepção direta, né? Aquilo que a gente vê, ouve, sente.
tá? Os nossos órgãos do sentido nos dão essa percepção do mundo, né? Mas pela inferência também. Quando a gente deduz algo, tipo, se tem fumaça, tem fogo, certo? E por último, pelo testemunho fidedigno. É quando alguém confiável nos ensina algo, como um professor ou um livro, né, sagrado também, né? Aí você pode perguntar assim, mas não é conhecimento correto? Isso não é bom, né? Por que isso é um vrite e precisa ser neutralizado? Porque mesmo o conhecimento correto, ele pode nos prender, entende isso? Se a gente se apega demais ao que a gente sabe, ou se identifica com o que percebe, isso ainda é uma onda na mente, nos afastando dessa nossa verdadeira natureza. A ideia é usar esse conhecimento para o discernimento, não para o apego. E o aspecto fundamental aqui, não se esqueçam, é o terceiro sutra, que a gente possa estar conectado com a nossa verdadeira natureza. Tá? Esse é o sutra por excelência, para justificar o yoga na nossa vida. Tá? Aí vem o próximo sutra e ele fala sobre o conhecimento incorreto agora, a ilusão, né? E esse é o vilão da história, né, gente? É quando, por exemplo, a gente confunde uma corda com uma cobra no escuro. Lembram desse exemplo? Ou em um nível mais profundo, quando a gente se identifica com o corpo e a mente, achando que somos só isso, e não o Purusha, a consciência pura, né? E esse vritti é sempre doloroso, né? Porque ele nos leva ao erro e ao sofrimento, né? O próximo, ele usa essa palavra vikalpa, que significa a imaginação ou a fantasia, né? Então, a imaginação é uma grande capacidade, né, que todos nós temos, e a gente admira muito as criancinhas, né, justamente por essa capacidade aí, né, imaginativa delas, né? Então, uma pessoa que cria uma música, né, que faz um filme, às vezes a gente pensa, poxa, como que o cara criou aquilo, né? Que imaginação que ele teve, né? É um comportamento da mente isso, né? E é admirável, né? O problema é quando a gente cria aí cenários na nossa cabeça que não existem na realidade, né? Patanjali diz que é um conhecimento baseado em palavras ou conceitos, mas sem um objeto real correspondente. Tipo o filho da mulher estéril, sabe? Ou o chifre do coelho, né? A ideia existe, mas a realidade não, né? Então, esse tipo de pensamento, esse vritti, né, pode ser um problema se nos tira da realidade, né? Mas como eu falei, também pode ser uma ferramenta muito poderosa, né, se usado aí para visualizar nossos objetivos, para criatividade, né, mas que precisa ser direcionada. Bom, e o próximo é bem curioso, né, porque ele fala que é nidra, o sono profundo, né? Aí você pergunta, mas o sono profundo é um pensamento, uma flutuação da mente? Sim, Patanjali explica que mesmo no sono profundo, sem sonhos, né, há uma experiência de ausência de conteúdo mental, né? A gente sabe que dormiu profundamente quando acorda, certo? Essa consciência da ausência, ela evidencia uma experiência, portanto é um vritti, né? E isso, gente, é um grande fator para a gente no yoga, sabe? É um grande fator para a gente compreender essa nossa verdadeira natureza, né? O Purusha, a consciência, né? Tudo é somente experiência. Não sou eu, são minhas experiências. Se eu digo que é meu, significa que tem alguém que é o possuidor daquilo. O objeto da experiência, portanto, não sou eu, é meu. E se ele é meu, ele é diferente do eu. Entende isso? Isso é muito importante. Quando eu volto de um estado de sono profundo, eu sou capaz de perceber que existiu uma experiência ali. Quem que é esse que percebe a experiência do sono profundo? Tem alguém que é capaz de dizer, eu estava bem, eu dormi profundamente bem essa noite, né? Então, isso que você está falando, esse estado de consciência que passou por aquela experiência do sono profundo, é a nossa verdadeira essência, né? Naquele momento, quando eu dormia profundamente, não existia um corpo e não existia uma mente, sonho nenhum, mas ainda assim houve
uma experiência de sono profundo, né? Agora, a experiência do sono, ela pode ser dolorosa se ela nos deixa letárgicos e sem clareza, ou não doloroso se é um sono reparador que purifica a mente, né, e nos prepara aí para o dia a dia. O sono é essencial, mas até ele precisa ser compreendido aí dentro do mapa da mente. E por último, mas não menos importante, temos de novo a memória, né? Isso é um vritti, é um movimento da mente também, né? A memória é a capacidade de reter e recordar experiências passadas, certo? A memória é fundamental para o aprendizado e para a nossa identidade, né? Mas assim como todos os outros vrittis, ela também pode ser uma armadilha. Se a gente se prende demais ao passado, a traumas, a ressentimentos ou glórias, né, passadas, a memória se torna dolorosa. Mas se a gente usa a memória para aprender, para recordar ensinamentos importantes, né, ou para manter a consciência da nossa verdadeira natureza, ela se torna daí não dolorosa e uma aliada na nossa jornada, certo? Então, percebem como Patanjali, esse texto é genial, pessoal? Ele nos dá assim um raio-x, né, completo de como a nossa mente funciona, de todas as formas que ela se manifesta, né? O objetivo do yoga não é eliminar esses vrittis à força, mas sim ter clareza desses movimentos todos, né? Observá-los, compreendê-los e principalmente não se identificar tanto assim com eles. Eles são meus e não eu, certo? Quando a gente entende que somos o observador dessas ondas e não as ondas em si, é daí que a gente começa a se aproximar da nossa verdadeira natureza, do Purusha, do nosso eu indivisível, certo? Então, seja pela perspectiva milenar do yoga, ou pela análise aí profunda da psicologia, ou pela investigação biológica, né, da neurociência, a mensagem é clara, pessoal. A mente é um universo vasto e complexo, né? E compreendê-la, sem sombra de dúvidas, é o primeiro passo que a gente dá para a liberdade e o bem-estar, né? Então a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre como lidar com tudo isso na prática, né? É o famoso Sutra 12 dos Yoga Sutras, né? Nós chegamos até o 11º nessa aula. Esse sutra nos dá as ferramentas aí para lidar com a mente. Não percam, hein? E se esse vídeo te ajudou a clarear um pouco mais o mapa da sua mente, deixa aí o seu like, compartilha com quem você acha que precisa desse conhecimento e não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder aí os próximos capítulos dessa série incrível. E me conta aqui nos comentários qual vritti você percebe mais forte na sua mente hoje. Namastê e até o próximo vídeo. Muito obrigado.